Olá a todos, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa aula 12 de Termodinâmica Aplicada 1 do nosso curso, nossa 12ª aula. E na aula passada nós vimos o nosso exercício aplicado da segunda lei da termodinâmica, onde nós calculamos a variação da entropia de um processo irreversível, usando dois processos reversíveis, né, para chegar nesse cálculo, né, de um processo irreversível. Então, pela primeira vez nós fizemos isso no nosso curso, que na realidade foi quantificar, né, uma grandeza termodinâmica em um processo irreversível. Nesse caso, a grandeza quantificada foi a variação da entropia, né, em um processo adiabático irreversível. E nós fechamos essa aula passada, na nossa aula 11, né, falando de dois princípios importantes no funcionamento das máquinas térmicas. O princípio de Thomson, né, que obrigatoriamente diz que uma máquina térmica, né, para que a transferência de calor, né, seja realizada do calor fornecido para a máquina térmica, para a realização de trabalho, obrigatoriamente, essa máquina térmica ela também tem que estar em contato com o reservatório frio. E nós vimos o princípio de Clausius, né, que é um princípio bastante importante, né, porque ele estabelece, né, o funcionamento da máquina térmica inversa, né? Então, a gente já vem falando alguns exemplos aqui no nosso curso, né, e o principal exemplo, né, de uma máquina térmica inversa são os sistemas de refrigeração, sistemas de climatização, né, usando ar-condicionados, por exemplo, né, que nós conhecemos no nosso dia a dia. Então, na aula de hoje, a gente vai ver uma aplicação, né, da máquina térmica muito importante. Olhando aqui nossas notas de aula, né, nós conversaremos sobre a escala termodinâmica, escala absoluta de temperatura termodinâmica. Nós chegamos, né, já olhando aqui nossas notas de aula, né, na última aula, na penúltima aula, na aula 10, né, quando nós falamos, né, sobre a eficiência de uma máquina térmica, nós vimos que é possível representar, né, a eficiência de uma máquina térmica através da razão, né, entre o calor fornecido, Q2, né, para a máquina térmica, e o calor rejeitado dessa máquina térmica, que é o Q1. E eu mencionei a vocês que, de uma forma geral, né, medir em termos práticos, em situações de engenharia, esse Q2 e esse Q1 pode não ser prático. E isso, na realidade, né, dentro do contexto, né, do desenvolvimento, do conhecimento das máquinas térmicas e da própria termodinâmica, isso virou uma questão muito importante, né? Lembrando que nós estamos aqui abordando a termodinâmica do século XIX, onde todos esses desenvolvimentos eles foram realizados, né, para dar o suporte à Revolução Industrial, né, liderada pela Inglaterra, né, com o conhecimento e desenvolvimento dos motores a vapor, o desenvolvimento de outros ciclos térmicos, né? Hoje, no nosso curso aqui de termodinâmica aplicada, nós iremos apenas conhecer o primeiro ciclo, né, que é o ciclo de Carnot, que foi o primeiro ciclo térmico pensado, né, no funcionamento de uma máquina térmica. Ao longo das outras disciplinas, né, da nossa linha de disciplinas da área térmica, vocês conhecerão todos os outros ciclos térmicos, né, em termodinâmica aplicada 2, na própria disciplina de máquinas térmicas, em sistemas de refrigeração, né, que representa a última disciplina, né, vocês conhecerão todos esses ciclos térmicos. Mas essa questão, né, de se conseguir, né, avaliar a eficiência, né, de uma máquina térmica de uma forma mais prática, ele se tornou um desafio. Quem resolveu isso, né, foi o Lord Kelvin, né, e vocês conhecem, né, justamente Kelvin, né, como sendo uma das unidades de medida de temperatura, não é à toa. E aí ele, a partir, olhando aqui nossas notas de aula, né, a partir do conceito da eficiência de máquina térmica, né, ele conseguiu conseguir descrever, né, essa eficiência de uma forma mais direta, né, através da temperatura do reservatório quente e da temperatura do reservatório frio. Então, vamos ver como é que ele fez isso. Então, a partir desse conhecimento da máquina térmica, nós já vimos isso em um ciclo térmico aplicado a um ciclo genérico, pode ser o ciclo de Carnot.
podemos escrever em relação à eficiência que essa eficiência é grande, ela será a diferença, né, entre o calor fornecido Q2 e o calor rejeitado Q1, então Q2 menos Q1, dividido, né, pelo calor fornecido, pelo reservatório quente, né, que é o nosso Q2, olhando do outro lado aqui, do lado direito, né, estabelecendo, né, essa razão, ela será igual a 1 menos Q1 sobre Q2, e aí justamente o que nós queremos, né, é tentar representar essa razão Q1 sobre Q2 com uma razão que dependa da temperatura do reservatório quente, que é o nosso T2, e da temperatura do reservatório frio, T1. Então, a gente quer que esse 1 menos Q1 sobre Q2 ele possa ser representado, né, como uma função, né, que dependa apenas de T1, que é a temperatura do reservatório frio, e de T2, que é a temperatura do reservatório quente. Então, o que o Lord Kelvin ele pensou? Que é o que a gente está vendo aqui esquematicamente, né, desenhado aqui no nosso gráfico, pressão versus volume. Então, na realidade, ele considerou 2 ciclos de Carnot. Na verdade, ele considerou 2 máquinas térmicas conectadas, uma com a outra, né? Então, são 2 máquinas térmicas em série, que estão representadas aqui nesse diagrama, né? A primeira máquina térmica ela opera entre T1 e T2, então a gente está vendo aqui o primeiro ciclo térmico, então a primeira isoterma de expansão, a primeira isoterma, a primeira processo adiabático de expansão, a segunda isoterma de contração, né, de compressão do gás ideal, e a segunda curva representando aqui, né, a compressão adiabática, né, voltando ao ponto inicial, e uma segunda máquina térmica operando entre T2 e T3. Então, a gente teria aqui a primeira isoterma, né, na temperatura T2, de expansão do gás, a segunda etapa, né, num processo de expansão adiabática reversível, a volta, né, fechando o segundo ciclo da segunda máquina térmica, né, num processo de compressão isotérmica irreversível em T3, e finalmente voltando ao ponto inicial, onde eu estou indicando aqui com o cursor, né, onde eu tenho um processo de compressão adiabática reversível entre T2 e T3. Então, pode-se dizer, isso foi como o Lord Kelvin ele pensou, né, que essas 2 máquinas térmicas elas podem ser representadas por uma única máquina térmica operando num ciclo de Carnot entre a isoterma T1 e entre a isoterma T3. Então, olhando-se dessa forma, né, nós podemos escrever, vou fechar aqui, né, podemos escrever que a razão Q1 sobre Q2, né, idealmente eu gostaria, né, de representar essa razão Q1 sobre Q2 como uma função da temperatura T1 e T2, né, a razão Q2 sobre Q3 eu também gostaria, né, de representar como uma função da temperatura T2 e T3, e aí eu também posso dizer que nessa configuração onde essas 2 máquinas térmicas em série, né, que a primeira, né, funcionando entre T1 e T2 e a segunda funcionando entre T2 e T3, e eu junto essas 2 máquinas térmicas e considero que elas operam, né, funcionam entre T1 e T3, então eu posso dizer, né, que eu gostaria, né, de dizer que essa razão Q1 sobre Q3, né, então o reservatório quente que fornece um calor Q1 e o reservatório frio Q3 que recebe um calor rejeitado, né, ele possa ser representado com uma temperatura T1 do reservatório quente e T3 do reservatório frio. Então, se a gente operacionalizar isso um pouquinho, né, eu posso dizer, né, que o produto Q1 sobre Q3 vezes Q3 sobre Q2, e aí, intuitivamente, a gente vai querer cortar o Q3 do numerador com esse Q3 do denominador só atingindo, né, chegando, né, a uma razão Q1 sobre Q2. Então, esse produto, né, Q1 sobre Q3 vezes Q3 sobre Q2, ele simplesmente será igual à razão da minha função
representada pelas temperaturas T1 e T3. Então, está aqui, né, que é o meu Q1 sobre Q3. E eu vou dizer, né, que esse Q3 sobre Q2, simplesmente, ele é o inverso de Q2 sobre Q3. Então, na realidade, eu vou dizer, né, que esse inverso, né, de Q2 sobre Q3, então, no denominador vai aparecer justamente a nossa função representando, né, Q2 sobre Q3, né, como sendo exatamente uma função que dependa das temperaturas T2 e T3. E aí, no fundo, né, quer dizer, eu posso cortar esse Q3 no denominador com esse Q3 no numerador, então eu chego a uma razão Q1 sobre Q2, e eu também quero, né, a gente já escreveu aqui em cima, né, que essa função, essa razão, né, ela seja dependente de uma função associada às temperaturas T1 do reservatório quente e T2 do reservatório frio para a primeira máquina térmica. E aí o pulo do gato que o Lord Kelvin colocou, né, lembrando, né, nós estamos trabalhando aqui com uma função de estado, que é a temperatura. Então, a gente pode dizer que a relação entre essas temperaturas, entre esses reservatórios térmicos das duas máquinas térmicas, essas temperaturas não estão correlacionadas. Então, olhando aqui nossas notas de aula, então podemos afirmar que essa função T1, né, que depende da temperatura T1 e T2, ela é independente, né, da temperatura T3, e a gente pode desacoplar, né, as variáveis, né, dessa função de temperatura. Então, eu posso dizer que a nossa função, né, que depende de T1 e T2, ela pode ser desacoplada em duas funções, no produto de duas funções. Né? A primeira função apenas dependente de T1 e a segunda função apenas dependente de T3. Então, eu vou ter que o nosso F de T1 e T3 ele será igual ao produto de F de T1 vezes F de T3, e que o nosso F, que depende de T2 e T3, ele vai ser dependente do produto de duas funções independentes. A primeira é F de T2, dependendo apenas da temperatura T2, e F de T3 apenas dependendo da temperatura T3. Então, colocando aqui a nossa razão Q1 sobre Q2, a nossa razão Q1 sobre Q2, então, isso será igual, voltando aqui, né, a essa razão F de T1 T3 sobre F de T2 T3. Então, substituindo, né, já com as funções desacopladas, né, como duas funções independentes associadas a uma variável, uma temperatura. Então, meu Q1 sobre Q2 ele será igual à razão do produto de F de T1 vezes F de T3 sobre F de T2 vezes F de T3. E aí eu posso cortar F de T3 do numerador com do denominador. E aí, simplesmente, né, eu vou ter que Q1 sobre Q2, ele será exatamente essa razão de F de T1 sobre F de T2. E aí o Lord Kelvin, nesse momento, né, ele pensou assim, bom, qual seria, né, isso existe muito em ciência, né, isso é uma questão que é interessante a gente mencionar aqui nesse momento, né, na ciência, né, muitas das soluções elas foram resolvidas de uma forma bastante simples, né? Então, é importante enfatizar isso, né? Então, o Lord Kelvin, nesse momento, ele pensou que qual seria a função mais simples de representar, né? Seria chamar F de T1 de T1 e F de T2 de T2, quer dizer, a função mais direta é a própria variável, T1 e T2. Então, foi justamente o que ele fez, né? F de T1 ele chamou de T1, F de T2 ele chamou de T2. Então, a minha razão Q1 sobre Q2 ela é igual a T1 sobre T2. E aí, para o ciclo de Carnot, né, Q2 menos Q1 sobre Q2 é igual a T2 menos T1 sobre T2. E essa é a nossa nova expressão da eficiência. Né? Então, ele simplesmente ele conseguiu, né, chegar numa expressão da eficiência, de eficiência da máquina térmica apenas com a informação das temperaturas do reservatório quente T2 e do reservatório frio T1. E isso realmente é de uma grande praticidade, imaginando, né, uma situação no século XIX, né, onde medir calor
Se hoje, né, no século XXI, medir calor uma medida não tão simples e bastante imprecisa, medir temperatura em processos industriais, em situações reais, com precisão também é um desafio, também não é trivial, então imagina medir calor. Então, efetivamente, né, Lord Kelvin, né, entrou para a notoriedade, né, onde ele conseguiu descrever a eficiência, né, com essa expressão mais simples. Então, a eficiência de uma máquina térmica para um ciclo de Carnot, que é o que a gente conhece hoje, mas na verdade isso funciona para todos os ciclos existentes térmicos. Ela dependerá apenas das temperaturas do reservatório quente T2 e do reservatório frio T1. Então, uma consequência importante, né, desse movimento, né, é que qual seria, né, a temperatura do reservatório frio em que essa eficiência ela fosse máxima. Então, esse foi o grande pulo do gato, né, que o Lord Kelvin ele teve essa sacação, né, como uma consequência da equação da eficiência da máquina térmica, onde apenas na condição em que o reservatório frio ele tem um valor de temperatura igual a zero, é que o funcionamento dessa máquina térmica ele terá eficiência igual a 100%. Então, foi entendido, né, nesse momento que existiria, e na verdade existe, né, uma temperatura limite de resfriamento, e essa temperatura limite de resfriamento é igual a 0 Kelvin. Então, nesse momento, né, Kelvin criou, né, propôs a escala termodinâmica de temperatura absoluta, né? Então, o Lord Kelvin ele considerou, né, a existência dessa temperatura de zero absoluto, né, no qual essa máquina térmica ela possui uma eficiência igual a 100%, igual a 1. Né? Então, isso foi, né, a grande sacada, né, o grande pulo do gato, né, do Lord Kelvin, e efetivamente ele entrou para a história da ciência, né, e para a história da humanidade a partir desse entendimento da existência, né, da escala termodinâmica de temperatura absoluta. Essa escala ela também aparece, né, essa relação, né, da eficiência da máquina térmica, da representação da máquina térmica relacionada apenas com as temperaturas do reservatório quente T2, do reservatório frio T1. Ela também pode ser desenvolvida de uma outra forma, olhando diretamente o ciclo de Carnot. Então, vamos ver como isso pode ser determinado, calculado, né? Então, o desenvolvimento da expressão da eficiência de uma máquina térmica realizada pelo Lord Kelvin, ela também pode ser aplicada, né, aplicando-se ao ciclo de Carnot, para um mol, né, vamos calcular isso, né, vamos olhar esse ciclo, né, para um mol de um gás ideal. Então, aqui de novo, no nosso gráfico, pressão versus volume, nós temos aqui o nosso ciclo de Carnot, né, com as nossas 4 etapas, né, de A até B, uma expansão isotérmica irreversível de um gás ideal, de B para C, uma expansão adiabática reversível de um gás ideal também, só estamos trabalhando com gases ideais, uma compressão isotérmica reversível de C para D, e finalmente, fechando o nosso ciclo de Carnot, uma compressão adiabática reversível de D para A. Então, vamos ver cada uma das 4 etapas e vamos juntar todas as partes e vamos ver o que acontece. Então, vamos começar, né, a primeira etapa do ciclo de Carnot, nossa expansão isotérmica reversível do ponto A para o ponto B. Então, vamos ver, né, do estado A para o estado B, uma expansão isotérmica realizada em T2. Então, nós já sabemos, né, como uma consequência da primeira lei da termodinâmica, que num processo isotérmico, ΔU, né, a variação da energia interna, ele é igual a zero. Então, o nosso calor fornecido Q2 ele será igual ao trabalho, né? E nós já vimos, né, que o trabalho ele é igual, né, a R, constante universal dos gases, vezes T2, no caso, vezes o logaritmo neperiano da razão do volume VB sobre VA. Então, esse aqui é a expressão, né, para o trabalho realizado na expansão isotérmica reversível entre A e B. Vamos ver o que acontece entre B e C.
Então, do estado B para o estado C, com uma expansão reversível e adiabática. Então, nós já sabemos, por definição, que um processo adiabático, o calor é igual a zero. Então, o nosso trabalho realizado ele é igual a menos a variação da energia interna, menos ΔU. E pela definição, né, a gente está aqui, lembrando, né, apenas considerando a 1 mol de um gás, então N é igual a 1. Então, meu ΔU, olhando a capacidade térmica volume constante, ele será igual a menos a integral entre T2 e T1 do produto CVDT. Então, já calculamos, né, a expressão, né, do trabalho para o segundo trecho entre o ponto B e o ponto C. Vamos olhar agora as compressões, né, de forma isotérmica entre C e D e de forma adiabática entre D e A. Então, do estado C para o estado D, ocorre uma expansão, uma compressão isotérmica reversível na temperatura T1. Então, de novo, né, essa expressão, a gente sabe que ΔU, variação da energia interna, é igual a zero. Então, o nosso Q1 rejeitado pela máquina térmica, ele será igual ao trabalho realizado por esse terceiro trecho, que eu estou chamando aqui de W3, né? Isso será igual a R, constante universal dos gases, vezes T1, já que essa curva, a isotérmica, ela está na temperatura T1, então é RT1 ln, né, logaritmo neperiano da razão de VD sobre VC. E, finalmente, né, o último trecho, né, que é a compressão adiabática irreversível, né, entre D e A. Então, do estado D para o estado A, ocorre uma compressão adiabática e reversível. Então, de novo, né, pela definição, né, de um processo adiabático, Q igual a zero. Então, o nosso W4, né, do último trecho, né, ele é igual a menos a variação da energia interna menos ΔU. Então, isso aqui é igual, pela definição da capacidade térmica, né, a menos a integral entre T1 e T2 de CVDT, já que a gente só está trabalhando com a quantidade de 1 mol de um gás ideal. Então, vamos somar todo mundo, né, para saber o trabalho total, né? Então, esse trabalho total realizado pelo gás, ele será, né, então, nosso WT, que é o trabalho total, ele será a soma de cada uma das 4 parcelas, né, de trabalho realizado, W1 mais W2 mais W3 mais W4. Então, vamos pegar cada uma dessas 4 expressões, né, determinadas, né, e vamos agrupar nessa expressão do trabalho total. Então, esse nosso trabalho total WT, ele será igual a menos RT2 ln de VB sobre VA menos a integral, né, entre T2 e T1 de CVDT, mais, aí vem a nossa etapa 3, nosso W3, RT1 ln de VD sobre VC menos a integral entre T1 e T2 de CVDT. E aí, se eu inverter uma das integrais de CVDT, né, esse sinal que era negativo, ele vira positivo. E aí eu posso cortar essa primeira integral com essa segunda integral, né, que eles serão valores absolutos idênticos, mas de sinais opostos. Então, meu trabalho total resultante ele fica igual a R, constante universal dos gases, T2, ln de VB sobre VA, mais R, T1, ln de VD sobre VC. Então, nós podemos demonstrar que VB sobre VA é igual a VD sobre VC. Então, o nosso trabalho resultante, né, eu posso substituir aqui, né, ele será igual a R T2 menos T1, que multiplica o logaritmo de VB menos VA. Então, nós sabemos, né, que o calor fornecido pelo reservatório quente, né, que é o nosso Q2, ele é igual a RT2 ln de VB sobre VA. Então, se a gente faz a nossa expressão mais geral da eficiência, que é trabalho, né, sobre o calor fornecido. Então, dividindo essa expressão do trabalho, né, que acabamos de determinar, sobre o calor fornecido que nós conhecemos,
Então, W, nosso trabalho, dividido pelo calor fornecido, Q2, então nós teremos, né, que isso será igual a R, produto T2 menos T1, que multiplica logaritmo neperiano de VB sobre VA, dividido por R, constante universal dos gases, vezes T2, ln de VB sobre VA. Posso cortar R com R, logaritmo neperiano de VB sobre VA sobre logaritmo neperiano de VB sobre VA, eu chego à mesma expressão, né, determinada diretamente, né, a partir da consequência da eficiência de uma máquina térmica, que essa nossa eficiência será igual a T2 menos T1, né, a diferença entre a temperatura do reservatório quente, T2, menos a temperatura do reservatório frio, T1, dividido por T2. Então, nós finalizamos aqui então, a nossa aula 12, né, de hoje, né, do nosso curso de Termodinâmica Aplicada. Nós vimos aqui uma consequência muito importante, né, do conceito de eficiência de máquinas térmicas, que é exatamente, quer dizer, são duas consequências importantes, ou três, enfim. Quer dizer, a primeira, né, que eu consigo representar a eficiência de uma máquina térmica apenas conhecendo, né, a temperatura do reservatório quente, térmico quente, e a temperatura do reservatório térmico frio. Então, isso realmente trouxe, né, uma grande praticidade, né, no dimensionamento e no projeto, né, de máquinas térmicas, de uma forma geral. O Lord Kelvin, né, dentro dessa expressão, percebeu, né, que uma máquina térmica ela apenas conseguirá ter uma eficiência igual a 100%, igual a 1, quando T1, olhando aqui a nossa expressão, né, ele foi igual a 0, né, então quando T1 é igual a 0, eu apenas tenho uma razão de T2 sobre T2, então a razão ela fica igual a 1, então quando a minha eficiência é igual a 1, eu tenho um funcionamento, um aproveitamento, né, de todo o calor fornecido pelo reservatório quente em trabalho, então é uma situação muito especial. E aí, nesse momento, né, vale a pena, né, embora não esteja dentro do nosso conteúdo, né, da nossa disciplina, né, vale a pena nós mencionarmos a terceira lei da termodinâmica, que, na realidade, ela é apenas um postulado, né, que dá uma segurança à nossa termodinâmica. Então, basicamente, ela diz o seguinte, né, que a entropia de qualquer substância, né, a 0 Kelvin é igual a 0. Então, o valor da entropia de qualquer substância a 0 Kelvin ela é igual a 0. Ela é um postulado. E é interessante que há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, a terceira lei da termodinâmica, ela balançou um pouco, né? Isso é um desafio, né? Chegar ao 0 Kelvin. É o primeiro desafio, né? Que já é tentado há quase um século, né? É chegar, né, ao 0 Kelvin, e já se chega, né, a temperaturas da ordem de 10 a menos 17, 10 a menos 18 Kelvin, mas não se chega ao 0 grau Kelvin, né, ao 0 Kelvin. Há uns 7 anos atrás, os experimentos realizados, né, no novo acelerador do CERN conseguiram fazer reações subnucleares, onde se alcançaram temperaturas negativas, né, em relação à escala absoluta de temperatura. E aí isso, na realidade, reforçou, né, uma consideração, né, que existe na matemática não euclidiana, né, onde se trabalha, né, com espaços curvos, onde é possível chegar ao menos infinito, indo pelo mais infinito, né? Então foi exatamente isso que aconteceu, né? Essas reações subnucleares produziram temperaturas tão elevadas, né, que o sistema ele fez uma transição e de temperaturas extremamente quentes chegaram a temperaturas extremamente frias negativas, né? Mas isso não, digamos assim, quebrou, né, a terceira lei da termodinâmica, porque mesmo pelo lado negativo, né, da escala absoluta de temperaturas, não se chegou ao 0 Kelvin, então se manteve ainda, né, esse postulado, né, que é um postulado importante, né, que amarra toda a termodinâmica clássica, né, e ele ainda continua firme, ele só deu essa balançada, né, num dado momento. Então, acabei de apresentar aqui para vocês a terceira lei da termodinâmica.
Na nossa próxima aula, né, na nossa aula 13 de termodinâmica aplicada, nós começaremos nossa aula, né, falando, apresentando, né, de uma forma mais formal, um pouco mais matemática, né, a segunda lei da termodinâmica, que vocês já conhecem, vindo dos argumentos experimentais, que a gente já conversou no início do capítulo 3, e vou apresentar para vocês qual é a condição, né, que uma máquina térmica ela deve operar, né, para que se consiga a produção de trabalho máximo. Então, esse será o nosso conteúdo, né, da nossa próxima aula. Após, né, lembrando, né, que nossa próxima aula síncrona que nos encontraremos, né, que não será a 13ª aula, então entre a nossa aula de agora, né, a 13ª aula, nós teremos a nossa aula de tirar dúvidas, né, onde nós tiraremos dúvidas das aulas 10, 11 e 12. E então a gente encerra aqui a nossa 12ª aula. Essa aula ela já se encontra aqui no nosso canal, né, do YouTube. E nos encontraremos, né, em breve aqui no nosso curso de termodinâmica aplicada a 1, na nossa aula 13 do nosso curso. Então, até lá, tenham um bom resto de dia para vocês.